Saudações a todos e a todas, privilégio mais uma vez, ainda que não fisicamente, né? Podemos repartir, né? Quando temos ainda esse desejo de repartir com alguém aquilo que temos em nosso coração, significa que a dinâmica da vida ainda está presente, né? Que a vontade, que o desejo, né? Faz parte da nossa caminhada. Quando perdermos isso, e podemos perder, e esse é, sem dúvida nenhuma, a mensagem, né, do Senhor sempre para os nossos corações, de guardarmos isso como um bom tesouro. E esse bom tesouro pode ser tirado de dentro de nós, né, através dos problemas e das dificuldades. E quando isso acontece, constantemente Deus, né, deseja trazer o renovo, trazer a esperança, né, para a nossa caminhada. Sempre foi assim, né? E é claro que nesse tempo do Advento, perto, cada dia mais próximo aí do Natal, a palavra do Senhor sempre vem a nós como anúncio de libertação. Sempre estará falando que o nosso tempo, o tempo da nossa liberdade está chegando, que o nosso cativeiro está chegando ao fim, né? Cativeiro esse, né, exílio esse que muitas vezes nós nos colocamos pela desesperança, né? Quantas vezes nos sentimos acuados, nos sentimos amedrontados e nos fechamos. Fechamos-nos para nós mesmos, fechamos-nos para Deus e fechamos-nos para o nosso semelhante. E quando nós nos fechamos, certamente não permitiremos, né, o anúncio da palavra do Senhor. E Deus, óbvio, quer. Ele sempre estará enviando, né, seus mensageiros para anunciar exatamente isso. O tempo do cativeiro chegou ao fim. E um destes textos, né, é o texto que nós optamos pela nossa reflexão, é do profeta Isaías, né, que em toda a sua caminhada, ele produz, ele pronuncia, né, com seus lábios aquilo que Deus realmente tem no seu coração, o desejo de libertação. Deus não quer, acreditemos nós, né, que nós vivamos prisioneiros, né? A Babilônia, afinal, não é o nosso lugar, conforme diz o louvor, conforme diz a música. A liberdade é o nosso lugar, mas para que isso ocorra, são fundamentais entendermos, né, a mensagem do Senhor. Isaías capítulo 40, versículos 1 a 5 e de 9 a 11, ele diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta voz que terminaram os seus trabalhos e está perdoada a sua culpa, porque recebeu da mão do Senhor duplo castigo por todos os seus pecados. Uma voz clama: preparai no deserto o caminho do Senhor. Abri na estepe uma estrada para o nosso Deus. Sejam salteados todos os vales e abatidos os montes e as colinas, e endireitem-se os caminhos tortuosos, aplanem-se as veredas escarpadas. Então se manifestará a glória do Senhor a todo homem, e todo homem verá a sua magnificência, porque a boca do Senhor falou. Sobe ao alto do monte, arauto de Sião. Grita, grita com voz forte, arauto de Jerusalém. Levanta sem temor a tua voz e diz às cidades de Judá: eis o vosso Deus. O Senhor Deus vem com poder. O seu braço dominará. Com ele vem o seu prêmio. Precede-o a sua recompensa, como um pastor apacentará o seu rebanho e reunirá os animais dispersos, tomará os cordeiros em seus braços, conduzirá, né, as ovelhas ao seu descanso. Que leitura, né, fantástica para o nosso coração nesse tempo do Advento, né? E o Advento constitui, sem dúvida nenhuma, a possibilidade, né, um apelo de Deus para com cada um de nós para um reencontro, né? Deus constantemente quer reencontrar-se, né, com a sua criação. Deus quer constantemente marcar
a sua presença, né, em nossas vidas. Deus está sempre e estará sempre disposto a oferecer a este homem que, apesar de tantas coisas, né, tantos afastamentos de Deus, Deus ainda deseja conceder ao ser humano uma nova possibilidade de liberdade, uma nova possibilidade de justiça, uma nova possibilidade de paz completa. Mas, sem dúvida nenhuma, né, esse homem, este tempo, este mundo, né, só se tornará dentro dessa realidade de Deus quando aceitarmos reformar, ou seja, transformar, modificar, renovar, né, o nosso coração, abrindo-se, portanto, para os valores de Deus, né? Na leitura realizada, Isaías, né, traz aqui uma palavra para aqueles que encontravam-se no exílio e garantindo a todos os exilados a fidelidade de Javé, a fidelidade, né, do nosso Deus, a sua vontade, né, de conduzir o povo a um novo processo, a um caminho fácil, no sentido de ser conduzido por Deus, um caminho direto, um caminho direito, um caminho constante, aonde Deus se faria presente em todos os momentos. E a direção apontada por Deus através da boca do profeta é em direção a uma terra de liberdade, uma terra de paz, uma terra de esperança, né? Ora, ao mesmo tempo em que essa promessa vem, Deus também solicita, né, a esse povo, pede a esse povo que se dispa, que tire de si, né, os seus hábitos de comodismo, seus hábitos de constante egoísmo e de autossuficiência, e aceite acima de tudo, outra vez, mais uma vez, né, confrontar-se, né, aceitem confrontar-se com a verdade de Deus. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. O texto, portanto, oferecido aos nossos ouvidos e ao nosso coração, é um texto que encontra-se, né, no livro das Consolações, lá do Deutero Isaías, né, que produz para aqueles que encontravam-se no cativeiro a possibilidade, né, de uma resposta que eles aguardavam já há quase 70 anos. Estava chegando o final do exílio, né? Estamos experimentando aqui, coloquemos-nos, né, no lugar deste povo, o final do exílio babilônico. Né? Que tempo fantástico esse, quando Deus aponta para cada um de nós. Está chegando ao fim, né? E o que é que Deus irá fazer? O que é que Deus estará concedendo a este povo, né? Na fase final, portanto, da Babilônia, as notícias da vitória de Ciro, né, o rei persa, sobre os babilônicos fazem esperar um rápido desmoronamento, é claro, né? O Império Babilônico estava ruindo em seu lugar, estava vindo outro império. E, óbvio, entendia-se isso como uma possibilidade de renovo, né, uma possibilidade de libertação. Mas, diante disso, vem, né, uma pergunta. A libertação, se ela acontecer, valerá a pena arriscar o regresso para a terra prometida? Enfrentar as dificuldades do recomeço? Ou é importante ainda continuarmos aqui, né? Haverá um futuro para esse povo? Ou precisaremos, né, então, colocando nos lugares desses exilados, continuarmos aqui? Acostumamos-nos, né, já acostumamos-nos a essa vida de prisioneiros, acostumamos-nos a essa vida apequenada aqui na Babilônica, mas é isso que nos resta, né?
Então, o profeta Isaías, sentindo que existiam dois grupos, ele anuncia com grande esperança de libertação para todos. E a pergunta que sempre nos vem é: todos irão aceitar, né, esse processo de libertação? O profeta começa a anunciar a iminência da libertação e, por comparar a saída da Babilônia ao processo, né, lá do Êxodo, quando Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito, então Ciro é apresentado como aquele que é escolhido por Deus, né, o instrumento de Deus para a libertação daquele povo. Ora, o profeta, portanto, enviado por Deus a anunciar ao coração, né, do homem este momento interessante, tem o propósito de falar, né, não somente aos ouvidos. Muitas vezes, né, Deus fala a cada um de nós, mas nós só ouvimos com os nossos ouvidos. E os nossos ouvidos podem muitas vezes nos enganar. É por isso que o profeta, né, coloca ao coração, né, fala ao coração de Jerusalém. Ou seja, né, a imagem de falar ao coração sugere uma relação, não uma relação qualquer, mas uma relação de amor profundo de Deus, né, de ternura, de cuidado, né, de Deus para com o seu povo, a fim de o quê? De trazer o consolo. Para o povo desconsolado, para o povo desanimado, para o povo sem esperança, Deus vem e anuncia, né, a sua palavra que deve penetrar no coração de todos, consistindo, portanto, em primeiro lugar, né, no anúncio de perdão. Essa é a primeira palavra de Deus sempre para o ser humano: perdão. Deus não é um Deus vingativo. Deus não é um Deus punitivo eternamente. Deus proporciona, sim, grandes lições, né? E nós, felizes somos nós que, se estivermos aprendendo neste tempo de dificuldade pela qual estamos passando, as lições que Deus quer nos ensinar, as lições que estão presentes na nossa sociedade, né? O castigo terminou, o pecado foi pago, né? Ora, a este povo, portanto, que vivia angustiado, vivia muitas vezes afogado em sentimentos, né, de negatividade, sentindo que essas transgressões, né, o haviam separado de Deus para todo sempre, Deus diz: não, não é assim. O tempo de vocês já foi pago. O profeta utiliza para expressar essa mensagem de perdão duas imagens, né? A primeira é uma imagem ligada ao mundo do militarismo, ou seja, naquele período todos os jovens tinham que fazer parte de um tempo da sua vida no exército, né? Deste ou daquele exército, mas todos deviam cumprir um tempo, né? E aqueles que serviram o exército, como eu, sabe que existe um tempo em que você tem que pagar para o bem-estar, né, da sociedade. E que Deus então diz para esse povo: vocês já pagaram, né? O tempo de serviço de vocês já se cumpriu, né? Terminou. Que coisa fantástica isso, né? Quando eu me lembro muito bem, né, que quando estava chegando o final, né, da minha caminhada no exército, eu fiquei extremamente feliz. Por quê? Porque tinha, né, realmente outras grandes possibilidades à minha espera. Então eu olhava para o dia em que essa libertação, que esse tempo terminaria, com um grande entusiasmo, né? Neste processo ainda de enquadramento, né, de consolação, o autor traz, né, para o nosso sentimento uma misteriosa voz que diz, né, que o caminho do Senhor deve ser aplanado, né? O Senhor vai abrir na estepe uma estrada, certo? Por onde nós poderemos caminhar. O que é que isso
tem de significância ou de significado importante, né, para os dias de hoje, o tema do deserto está sempre presente, né? Leva-nos sempre, constantemente, a nos lembrarmos do exílio lá do Egito, do cativeiro em que experimentamos, né, os nossos antepassados. Recorda este acontecimento como um processo de fé, né, de Israel, que foi libertado, né, saindo do Egito, caminhando para a Terra Prometida. Ora, neste tempo de caminhada, nós sabemos, conhecemos que não foi fácil, né? Deus, na caminhada, amadureceu o seu povo, né? Fez com que esse povo saísse da sua mentalidade de egoísmo. E quem de nós, né, não se recorda, né, das palavras daqueles que estavam saindo lá do Egito, né? A liberdade muitas vezes significava para aqueles, para alguns, a saudade, né, das cebolas do Egito. Quando tinham todo o processo de liberdade à sua frente, muitos ainda estavam olhando, né, para as cebolas, né? Ou seja, tem algo melhor, tem algo à frente que necessita de luta, que necessita realmente de entusiasmo, né, para que nós conquistemos. Então o profeta anuncia àqueles que estavam nesse momento exilados na Babilônia que Deus vai traçar um caminho fácil, um caminho direito, né, um caminho glorioso, um caminho triunfal. O que é um caminho fácil, né, segundo o processo de Deus? Não é a eliminação dos problemas, né? E todos nós sabemos que para alcançarmos definitivamente o triunfo, vamos ter que conscientemente aceitarmos pagar um preço. Cristo pagou o preço, né? Pagou de uma forma não angustiosa, mas pagou sabendo que era isso que de fato deveria, né, ser feito. Ele deseja, ele quer também, acima de tudo, que os exilados, né, aqueles que estariam saindo, deveriam tornar fácil esse percurso. Esse é o segredo, né? Não é a facilidade das coisas, né? Não é a facilidade das crises, das dificuldades, mas é nós termos condições de aplainar esses caminhos, tirarmos, né, os obstáculos que se apresentarão. Mas aqueles que encontrarem-se desanimados certamente não terão forças, né? Não conseguirão. Por quê? Porque verão em cada pedregulho à frente um problema, verão em cada pequeno morro uma montanha enorme, né, intransponível. Mas o Senhor diz, né, como comprometeu-se e caminhou com o seu povo lá no cativeiro, libertando-os lá da escravidão do Egito, Deus estaria com eles. E essa é a mesma promessa que Deus estava concretizando, trazendo à tona, né, para esses que encontravam-se exilados. Aceitarmos o desafio, né, para que quando cheguemos ao final, novamente tenhamos consciência de que a aliança do Senhor conosco foi reestabelecida. Natal, Advento, portanto, significa uma caminhada, né? Mas tendo claramente a consciência de que a aliança do Senhor não foi rompida, ela não se quebrou. Natal, portanto, Advento, esse período que estamos vivendo, mostra, né, para cada um de nós, né, que a consolação ainda é uma realidade, né? Que esse anúncio é um capital maravilhoso, né? É um capital de esperança que aqueles que têm inteligência espiritual, inteligência moral, realmente guardam para si, né? Ou seja, ter um capital sobrando. E esse capital é a esperança que constantemente é nos oferecida através daquele que veio, né, daquele que se mostrou a nós humilde, mas poderoso. Aquele que não apontou, aquele que não acusou, mas aquele que veio e resgatou. Essa é,
sem dúvida nenhuma, né, uma das maiores mensagens, né? A mensagem, portanto, do profeta é para todos nós. Está chegando aquele que virá nos libertar, né? De concreto, né, o que nos impede? O que nos impede de percorrer o caminho de Deus? O que tem realmente impedido você de percorrer esse caminho de Deus? Como diz, muitos optaram, né, em ficar lá no cativeiro babilônico. Tá bom aqui, tá sossegado aqui. E quantos também nessa caminhada espiritual, né, podem estar se acomodando? Esse é, sem dúvida nenhuma, um grande perigo que corremos nesse tempo, né, de isolamento. Nos acomodarmos a uma situação, perdermos, né, o brilho em nosso olhar do reencontro, né, com o nosso semelhante, do reencontro com os nossos irmãos, do reencontro, né, com a nossa comunidade. Quando assim realmente estabelecermos, sem dúvida nenhuma, continuaremos prisioneiros, né? Prisioneiros no Egito, prisioneiros na Babilônia, prisioneiros da pandemia, prisioneiros da crise, prisioneiros do medo. Você tem força, acredite nisso. Você é capaz de aplainar todos, de tornar limpo os caminhos pelos quais você vai passar. Por quê? Porque Deus novamente se apresenta para cada um de nós como resgatador, como aquele que vai caminhar conosco neste tempo, ainda que seja um tempo de exílio, ainda que seja um tempo de deserto. O Senhor não nos deixou. Ele prometeu nos alimentar. Ele prometeu cuidar de cada um de nós, desde que nós tenhamos o nosso coração diante dele em verdade, em graça, em amor. Advento é isso. É o desafio, né, de mais uma vez nos libertarmos, né, dos cativeiros que foram colocados sobre nós neste último ano, desde o último Natal. Nos tornamos prisioneiros. Podemos ter, até mesmo por vontade própria, nos aprisionarmos. Mas chegou a hora da libertação. Natal é libertação. Em nome de Jesus Cristo, que a graça, que o amor e que a verdade do profeta, e que, acima de tudo, a verdade revelada em Cristo Jesus, seja alimentador para a tua vida em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Deus, porque em todos os momentos a tua palavra nos desafia a olharmos para o nosso viver e, sem nos sentirmos cansados, prisioneiros, Senhor Deus, que o teu Espírito venha nos mostrar a possibilidade de uma nova libertação, de um novo processo, aonde as nossas forças, ainda que diminutas, pequenas, serão alimentadas pela tua presença, que nos tornará fortes e possibilitadores de vencermos todos os obstáculos que diante de nós se puseram. Que em nome de Jesus haja força, que em nome de Jesus haja esperança, que em nome de Jesus haja determinação para caminharmos. Amém, amém, amém. Que a graça, que a misericórdia, né, desse Deus maravilhoso repouse sobre as vossas vidas, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas, né? Lembrando que temos os nossos encontros, né? Sexta-feira, o encontro, né, com os adolescentes, né? O nosso precioso, né, já quase licenciado Danilo, né? Estará proporcionando juntamente, né, com esses adolescentes especiais. Trabalha com as nossas crianças, né, que está acontecendo, e domingo um encontro muito especial, né? As crianças estarão presentes lá na igreja com toda a segurança, né? Por favor, vocês responsáveis aí pelas nossas crianças, né, saibam utilizar, né, de todos os meios de proteção a eles e a todos aqueles que estiverem, né, lá na comunidade.
E lembremos, né, que domingo também é o dia onde deveremos levar, né, os alimentos que irão compor as cestas básicas que são oferecidas, né, a alguns membros lá da nossa comunidade. Também lembrar que você que tem alguém, que conhece alguém que está com um problema, né, sente-se prisioneiro da droga ou do álcool, temos lá o nosso irmão Laércio, precioso diácono, né, que tem cuidado com muito zelo desse ministério lá. O nosso irmão Laércio, a pastora Adriana, que tem dado um apoio muito grande, o nosso carinho, o nosso agradecimento, né, e que possamos viver esses dias até a chegada do Natal de uma maneira com esperança e determinação. Em nome de Jesus. Grande abraço a todos, fiquem na paz.